Estamos aqui com o presidente da ADEASC, senhor Djalma Morel, ele que é especialista em regularização fundiária, e vou fazer algumas perguntas para entender melhor o trabalho da associação. Senhor Djalma, poderia nos relatar há quanto tempo a ADEASC atua? E também já nesta pergunta, quantos municípios ela está atuando e quantas famílias já foram impactadas por esse trabalho da associação? Olá, tudo bem? Paulinho, obrigado por estar aqui me entrevistando. É um prazer sempre enorme conversar contigo. Além de um amigo, é um grande parceiro nessa atividade tão importante que é a regularização fundiária. A ADEASC é uma entidade antiga, ela já tem 37 anos de existência e ela hoje atua nos 3 estados do sul. Atendeu hoje mais de 225 municípios e, além disso, hoje está beneficiando com o seu trabalho 42 mil famílias. Já entregamos títulos de propriedades para mais de 21 mil famílias. Ainda resta entregar muito título, ainda muito trabalho pela frente sobre a regularização fundiária. A ADEASC começou fazendo núcleos urbanos, loteamentos populares de interesse social. Com o passar dos anos, isso foi se desenvolvendo e aí surgiu a necessidade da própria ADEASC regularizar os seus próprios loteamentos, quando nós começamos então a se especializar nessa temática de regularização fundiária, fazer os títulos de propriedade e principalmente trabalhar em função dessas famílias. Com o passar dos tempos, então, várias prefeituras procuraram a ADEASC exatamente para proporcionar isso aos seus munícipes. Se iniciou em Santa Catarina com o programa Lar Legal, depois disso foi através do REURB, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e hoje nós somos a entidade que no sul do Brasil mais proporciona títulos de propriedade enquanto entidade privada, mesmo sendo uma associação. Temos convênio com o Tribunal de Justiça, através do programa Lar Legal em Santa Catarina. Fazemos também com convênio em termos de acordos de cooperação com muitos municípios, né? Inclusive aqui no oeste do Paraná, onde nós estamos agora, né? Acabamos de entregar títulos na cidade de São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Essa região toda é atendida, mas também é todo o Paraná, bem como todos os outros municípios que nós atendemos. É um prazer enorme estar fazendo essa atuação, principalmente porque inclui as famílias, dá o endereço, torna a cidadã no espaço onde ela já vive. O desafio agora é melhorar suas unidades habitacionais e gerar renda nesses núcleos após a regularização e também construção de unidades novas, porque parece-me que agora abre linhas de trabalho no governo federal. Muito bem. Bom, a ADEASC atuando então nesses municípios, todos esses municípios, certamente ela produz uma relação com os municípios. Você poderia nos dizer qual é a relação que fica, qual é a relação da empresa da ADEASC com os municípios parceiros? Então, normalmente os municípios fazem uma licitação, um chamamento público por edital de chamamento, e nós participamos desses editais e acabamos vencendo o certame, vencendo a licitação, e assim a gente cria vínculo institucional com as prefeituras, com os municípios em questão, para prestar esse serviço tão importante da regularização através de um acordo de cooperação técnica, onde a ADEASC faz todo o trabalho organizacional, social, jurídico, administrativo, de engenharia e ambiental, para que possa montar o processo de regularização e levar esse processo com todas as 22 peças técnicas ao município, para que ele possa aprovar e aí, então legitimar as famílias que já ocupam os seus terrenos e já ocupam as suas unidades habitacionais para o cartório de registro de imóveis, gerando assim um título de propriedade. E aí é onde o nosso trabalho se insera, mas a regularização continua, porque após isso também, muitas vezes, não sempre, mas existe também a necessidade de implantação de obras e melhorias,
algumas infraestruturas básicas que estão ausentes, que nós vamos detectar e que o município vai apresentar e aprovar caso haja necessidade. Às vezes não há, às vezes sim, mas é importante que os estudos técnicos apontem esta necessidade e que também a nossa empresa, com seus engenheiros, vão sim fazer toda essa avaliação para que o município tenha certeza da aprovação desses projetos. Você citou a questão dos cartórios, que é um parceiro importante nesse processo todo. Qual é a relação exata da ADEASC, da empresa, com os cartórios? Como é que se dá isso? Inicialmente, nós temos hoje mais de 150 profissionais na ADEASC que trabalha todos esses projetos, parceiros diretos e indiretos, né, colaboradores e tudo mais. E especificamente com os cartórios de registro de imóveis, nós temos pessoas dentro da entidade que fazem o assessoramento, que fazem a instrução para que as peças técnicas cheguem até o registro de imóveis e a prefeitura, e quando chegar lá no registro de imóveis, caso o cartório tenha alguma dúvida, nós também possamos instruí-lo, e também quando ele emitir alguma nota técnica, nós possamos também corrigir e principalmente adequar a nota técnica do cartório. A relação com os cartórios é muito boa. Santa Catarina, por exemplo, criou, e uma da nossa contribuição foi essa, uma instrução normativa para todos os cartórios de registro de imóveis. O Paraná é uma relação muito tranquila, até porque o Paraná tem isso como política institucional já há muito tempo, e no Rio Grande do Sul isso ainda caminha, ainda está se estruturando. Creio eu que nos próximos meses isso também venha a se tornar um instrumento jurídico unificado. Quero dizer que nós já fizemos, através de vários agentes políticos, uma petição ao Congresso Nacional para que a regularização fundiária se torne também uma política nacional estruturada e também atinja os registros de imóveis de forma padronizada. Assim, os registradores vão ter tanto parâmetro como legislação bastante pertinente para atuar. Apesar de que a Lei 13.465, a Lei do REURB, ela traz um certo arcabouço de condicionantes, mas também traz métodos passo a passo e condições para aprovar os projetos de regularização, registrando o auto de demarcação, o parcelamento do solo, e dando assim ao titular, o ocupante, o título de propriedade. Isso está lá na lei, inclusive procedimentos de padronização. Muito bem. Essa questão, tu falou rapidamente, né, dos profissionais. Explique melhor um pouquinho quantos profissionais hoje a ADEASC conta nos seus quadros, como é que se dá isso e certamente a diversidade da formação desses profissionais são a mais ampla possível, né, porque o trabalho ele é bastante complexo e certamente precisa de um olhar profissional, de uma diversidade profissional, não é isso? Exatamente. Hoje nós temos no nosso quadro mais de 150 profissionais, de engenheiros, de assistentes sociais, de cadastradores, de técnicos administrativos, pessoal financeiro, a questão da própria parte jurídica, né, que precisa estar bem fundamentada. E é muito importante destacar para que cada núcleo urbano, hoje temos mais de 5.000 em operação, cada núcleo urbano nós ocupamos do nosso quadro de profissionais 22 a 26 profissionais para atuar. Porque cada núcleo é uma complexidade à parte, que precisa ser analisado, às vezes tem passivo ambiental, precisa ter a parte de engenharia ambiental. O fato é que sim, é muito complexo, o REURB não é uma atividade única, ela é pluridisciplinar, ou seja, envolve vários profissionais de várias áreas. E importante que eles se congreguem, no caso a ADEASC, que é uma associação desse tipo de profissionais, e que tenham uma habilidade e uma articulação harmônica para a finalidade da regularização. Eu vejo que muitas prefeituras, nos seus setores internos, estão desarticuladas. Um setor pensa de uma forma, outro pensa de outra, e nós da ADEASC conseguimos fazer essa articulação, harmonizando inclusive os processos para que sejam mais rapidamente aprovados e que a lei seja colocada em prática, que é essa função também do gestor público e a nossa função, de certa maneira, assessorar esses municípios.
Djalma, acho que é uma pergunta muito importante. Nós sabemos que o histórico no Brasil da regularização fundiária, ele foi sempre judicializado, né? A forma com que a empresa trabalha hoje, ela não é judicializada. É por ato administrativo do Executivo Municipal, não é isso? Acho que as pessoas elas querem compreender. No processo judicializado, levava muito tempo para se entregar uma matrícula. Era muito tempo, porque aí dependia de advogado, dependia de todo um processo jurídico. Com este método, com a Lei 13.465, 2017, e o trabalho da DEASC, qual é o tempo médio de uma entrega de matrícula? Isso é um fato muito importante, né? No passado, haviam duas formas de regularização. O uso capião individual, que foi o predominante por muito tempo, está lá no Código Civil, ou as regularizações coletivas judicializadas também, que eram muito demoradas, eram dependentes de programas estaduais que às vezes não estavam muito bem articulados com a lei federal, porque não havia lei federal para amparar esse tipo de ação, né? O REURB ele trouxe uma revolução nesse procedimento, ou seja, é possível você em 6 meses regularizar um núcleo urbano, de 6 meses a 1 ano, em média. Esse é o tempo que a gente leva para a regularização de cada núcleo urbano, independentemente do seu tamanho. É claro que alguns municípios e algumas situações mais complexas exigem um pouco mais de tempo e algumas situações até menos que isso. Nós já temos casos de regularização em 90 dias, em 60 dias, o que foi absolutamente dentro da nossa expertise, e é possível regularizar sim, com bastante vontade do gestor público e principalmente a articulação entre a empresa, o morador, que é o ocupante, a prefeitura, que é o órgão público aprovador, e o registro de imóveis, que é aquele que efetivamente vai registrar todos os atos, gerando uma matrícula, um título de propriedade. Sendo esses 4 elementos bastante harmonizados, e essa é a nossa função, a articulação entre todos esses 4 entes, é possível você regularizar qualquer núcleo em menos de 1 ano de prazo, ou seja, em 12 meses você ter o início do trabalho e a entrega do título de propriedade. Obviamente que depois disso vai ter as obras infraestruturantes, que esse é um prazo posterior que está inclusive lá no termo de compromisso, artigo 35. Mas a titulação efetivamente, que é a parte importante da regularização, é possível fazer em 1 ano, e até menos que isso. Nossa pergunta final agora, Djalma, eu já queria que você fizesse as suas considerações finais, né? E uma pergunta também importante, certamente o morador, o proprietário, ele quer saber quanto é muito caro esse processo todo, quanto é que custa finalmente para o proprietário ter em suas mãos o documento final, né, a matrícula dizendo que aquele terreno, aquele lote é dele. Então, o valor, né, do nosso trabalho, em geral, está beirando 2 salários mínimos, e nessa faixa, principalmente no social. A gente sabe que o uso capião individual custa às vezes mais de R$10.000 e leva às vezes mais de 10 anos. E contempla uma pessoa, uma família, um terreno. O nosso trabalho contempla a diversidade, é sempre por isso feito sob licitação, quando é feito um processo licitatório, barateando esse custo, obviamente. Mas nós costumamos fazer esse trabalho e ao morador, ao ocupante, embutir esse custo. Ele nunca paga nada antes da emissão do título de propriedade, isso é um ponto fundamental. Porque assim a gente vai evitar esforços e também dar tranquilidade a todos os participantes que nada irá ser cobrado antes da entrega efetiva do título de propriedade. É em torno de 2 salários, a gente cobra esse valor. É possível parcelar após ainda a emissão da matrícula, porque muitas pessoas têm a dificuldade de fazer um pagamento de 2 salários, e a gente parcela em 10 vezes, em 5 vezes, em 15 vezes, conforme a necessidade e a possibilidade de pagamento do ocupante. A lei trouxe, é importante destacar, a prerrogativa da faculdade do pagamento do ocupante. Isso é um procedimento totalmente dentro da própria lei, e nós, como associação, sobrevivemos financeiramente desse pagamento, que vai financiar outras regularizações e assim sucessivamente muitos núcleos e muitas famílias beneficiadas.
Então, essa é a nossa dinâmica. É um círculo de muitos profissionais, portanto, há muito custo nesse trabalho, mas nós conseguimos encontrar uma forma de gestão que consiga contemplar muitos profissionais, muitas famílias, um preço muito acessível, diga-se de passagem, de forma ainda a cobrar só no final da entrega do título. Eu acredito que esse é um diferencial que somente a DEASC tem no país, e é algo que a gente tem feito com muita sobriedade, por isso que nós somos uma associação, por isso que nós conseguimos também resultados não só financeiros, mas práticos de entrega de títulos de propriedade de forma rápida e com muita qualidade. Muito obrigado, Djalma Morel, presidente da DEASC, há 36 anos de história. E a DEASC, ela tem canal no YouTube? Como é que encontra a DEASC? Então, nós temos um site, né, www.deasc.com.br. No Google é muito fácil encontrar, né, todas essas informações. Há uma avalanche, né, de informações sobre a DEASC nos meios multimídia. Nós temos um canal de YouTube com muitos casos de sucesso, né, onde pode ser pesquisado toda a nossa expertise, e obviamente também, né, nós temos aí todos os nossos colaboradores, contatos diversos em vários municípios, e o nosso maior propagandista, Paulo, tem sido as próprias gestões públicas que nos referenciam pelo nosso bom trabalho, e isso não tem preço.